4 e nós vamos conversar com o cientista político e coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Gonçalves Couto. Bom dia, Cláudio, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Cláudio, pesquisa eleitoral Genial Quest, divulgada ontem, mostra que o ex-presidente Lula tem a maior intenção de voto do que todos os demais pré-candidatos juntos, incluindo o atual presidente Jair Bolsonaro. Ele soma Uhum. 45% e todos os demais 42%. Os números mostram uma certa estabilidade no cenário avaliado nos últimos meses. Como o senhor avalia esses resultados favoráveis a Lula nas pesquisas? Apesar de todos os ataques sofridos, a memória do povo sobre o governo Lula tem prevalecido? Olha, eu creio que sim. Acho que a avaliação muito positiva que havia, né, do governo dele, que claramente se evidenciava nos números das pesquisas que foram feitas à época de avaliação do governo, o próprio impacto que essa avaliação teve na eleição da presidente Dilma Rousseff em 2010. Acho que tudo isso é lembrado pelas pessoas agora. E há também, claro, um elemento de contraste, né? Como Bolsonaro se elegeu em 2018, se apresentando como o mais antipetista e antilulista de todos os candidatos, o desastre do governo dele agora tem o efeito reverso, né, de alimentar a intenção de voto do PT e, claro, aí mais especificamente no ex-presidente Lula. Eu acho que isso ajuda a entender por que, junto, claro, com a lembrança que você bem mencionou, por que o Lula aparece tão à frente hoje nas pesquisas dos demais candidatos. Ainda de acordo com a pesquisa, 51% dos brasileiros desaprovam o governo Bolsonaro, 25% dizem que ele é regular e 22% ainda o consideram positivo, né? A maior parte da reprovação vem do Nordeste, com 61%, entre jovens de 16 a 24 anos, com 56%, as mulheres e os trabalhadores com até 2 salários mínimos. Como o senhor avalia esse cenário? O que atribui o resultado desses grupos específicos? Bem, o Nordeste ele tem sido já há bastante tempo um bastião, né, de apoio ao ex-presidente Lula e um foco de rejeição muito grande ao governo Bolsonaro. Desde o começo do governo isso é assim. Na verdade, Bolsonaro perdeu as eleições no Nordeste em 2018. Né, acho que esse é um dado que também precisa ser colocado, ou seja, é uma rejeição que vem de longe. O descaso também do presidente com o Nordeste, a gente deve lembrar que no primeiro ano de governo ele demorou 5 meses para finalmente fazer uma visita ao Nordeste. Faz aí uma série de declarações ofensivas aos nordestinos, né? Ora chama os governadores pejorativamente de paraíbas, né? Quando falou uma vez ali do governador Flávio Dino, chama de cabeça chata, chama de pau de arara, enfim, não se comove com as mazelas que as pessoas sofreram, por exemplo, nas enchentes recentes na Bahia. As suas políticas não são favoráveis à região e não são favoráveis à população de modo geral. Ele tenta agora, claro, se apropriar de algumas obras que se iniciaram muito antes dele, inclusive se iniciaram até no governo do ex-presidente Lula, como é o caso da transposição do Rio São Francisco. Enfim, é um conjunto de fatores que faz com que Bolsonaro seja tão rejeitado nessa região e, claro, consequentemente tenha uma baixa intenção de voto. E acho que acaba afetando não só o Bolsonaro, né? Afeta outros políticos nesse mesmo campo. Quando, por exemplo, a gente observa a intenção de voto nos candidatos da direita, desde a extrema-direita bolsonarista, né, até a direita, digamos, representada pelo Dória ou representada, enfim, por candidatos menores, a gente percebe o seguinte, que a direita consegue somar com todos esses candidatos, né, 19% das intenções de voto no Nordeste, enquanto que a esquerda, somando Lula e Ciro Gomes, chega a 69%, quase 70% dos votos. Então, é um ambiente que se tornou realmente pouco propício não só ao Bolsonaro, mas àqueles que tentam disputar com ele o voto nesse espectro à direita. Cláudio, ainda falando em eleições, nessa quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu favoravelmente a criação das federações partidárias, né? E estendeu o prazo para a formação das mesmas até 31 de maio. O que muda com esse novo formato em relação às coligações eleitorais e que consequências isso deve trazer para as eleições? Olha, as federações, elas têm uma natureza bem diferente daquela das coligações. Por quê? Porque as coligações, elas são algo episódico e algo muito pontual. Elas podem, primeiro, valer apenas para uma eleição e, segundo, elas podem ser completamente diferentes entre diferentes lugares do país. Você pode ter num estado, no caso de uma coligação eleitoral, partido A e partido B se juntando contra C,
e no outro estado C se junta a B contra A, ou seja, vai aquilo que vale na política regional, muitas vezes. Inclusive em eleições municipais, com mais de 5 mil municípios, você pode ter, teoricamente, 5 mil coligações diferentes do mesmo partido, país afora, né? Ele pode se coligar com partidos completamente diferentes, só para aquela eleição, só naquele município. A federação altera completamente esse quadro. Por quê? Porque ela obriga os partidos a caminharem juntos por 4 anos em todas as eleições. Significa que eles funcionarão para fins eleitorais como se fosse um único partido. A federação vira um equivalente de um único partido nas eleições, todas elas, nacional, estaduais, municipais, durante 4 anos. E aí, portanto, substitui as coligações com ampla vantagem. Além do que, cria ali um espaço para partidos menores que correm o risco de desaparecer com o fim das coligações proporcionais, que eram importantes para eles pegarem carona nos partidos maiores ou se auxiliarem mutuamente, os partidos pequenos, para ultrapassar aquele mínimo de votos necessário para ter o quociente eleitoral de deputado, né, deputado federal, que é o grande critério aí de definição da sobrevivência dos partidos. Esses partidos têm nas federações uma possibilidade de uma certa sobrevida, mas principalmente de poderem um pouco mais à frente serem absorvidos pelos partidos maiores ou fundirem-se entre si e criarem um único partido. Então, há uma tendência das federações serem a antessala da redução do número de partidos e da redução do número de partidos por meio de fusões partidárias. Certo. E o senhor acha que esse processo de fusões, de redução de partidos, que é esperado, né? Ontem até os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes indicaram esse caminho, né? Comemoraram um pouco essa situação. Essa redução de partidos, ela é interessante na democracia brasileira? A gente não corre o risco aí de ter grupos sociais que podem ficar, de certa forma, excluídos dos partidos? Como que o senhor avalia essa situação? Olha, eu acho que tudo é uma questão, digamos, de medida, né? Evidentemente, um sistema bipartidário, né, com 2 únicas organizações, pode realmente gerar esse risco de subrepresentação de uma série de setores. Só que nós estamos, de certa forma, no outro extremo. Só para dar um número que ele fala quase que por si só. O Brasil é o país que tem a maior fragmentação partidária da história das democracias. Veja, não é atualmente, é da história das democracias no mundo. No Congresso Nacional, no Legislativo em nível nacional, no nosso caso se trata aí do Congresso. Isso, na realidade, é uma anomalia, como se a gente tivesse, só para usar uma analogia familiar para muita gente, tivesse um campeonato brasileiro com 80 times, com 100 times. Isso não é porque tem mais time que vai ser melhor o campeonato. Da mesma forma, não é porque você tem tanto partido que você vai melhorar a qualidade da representação. Pelo contrário, o que você acaba criando é uma situação caótica do ponto de vista da percepção do eleitorado, que tem dificuldades de compreender o que os vários partidos significam. É um cardápio muito extenso de alternativas, sem que fique muito claro no que elas se diferenciam. Então, uma relativa redução do número de partidos não significa aniquilar todos os partidos, mas se a gente for, vamos dizer, de 20 e tantos partidos no Congresso Nacional para alguma coisa como 8 ou 9, só para a gente pensar em números aí hipotéticos, já há uma melhora da percepção de como o sistema funciona, qual partido joga em que posição, né, qual é a política que ele defende, e aí, consequentemente, melhora também a qualidade que tem a democracia para permitir ao eleitor controlar esses partidos por meio do seu voto. Então, eu acho que, na realidade, existe um meio termo aí entre, num extremo, impedir que minorias sejam representadas dentro da diversidade partidária e, de outro, pulverizar de tal forma o sistema que ele se torne incompreensível para as pessoas e também disfuncional do ponto de vista do seu funcionamento legislativo. Cláudio, ontem a bancada do PT na Câmara anunciou que vai ingressar com um pedido de cassação do mandato do deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, por apologia ao nazismo. Pode dizer que a Alemanha não deveria ter criminalizado o nazismo. Depois até ele publicou um vídeo nas redes sociais reiterando que as pessoas deviam ter o direito de serem nazistas, né? É aceitável que um deputado federal tenha essa postura? A imunidade parlamentar protege ele nesse caso? Olha, é uma postura imbecil, né? A gente não tem muito como qualificar de outra forma isso. Tá imaginando que liberdade de expressão é liberdade de expressão para o cometimento de crimes. É isso que ele está defendendo. Eu não chegaria ao ponto de afirmar que ele é um nazista. Acho que, enfim, seria até desonesto dizer que ele é um nazista. Mas ele é alguém que, na realidade, está defendendo isso que eu falei antes,
que liberdade de expressão pode ser liberdade de expressão para o cometimento de crimes. Então, se nazistas cometem crimes ao se manifestar, porque fazem discurso de ódio, defendem o extermínio de grupos étnicos, defendem uma política de supremacia racial, né, defendem, enfim, o genocídio desses segmentos que, digamos, são, no entendimento deles, inferiores, né, tudo isso que o nazismo preconiza, achar que é normal que alguém possa livremente dizer essas coisas é como dizer que é normal que alguém acuse o outro de um crime que não cometeu, né, cometa calúnia, ou que alguém, na realidade, difunda informações que vão causar dano à sociedade sabidamente. É uma ideia estúpida. Então, me parece que o Kim Kataguiri e a sua organização, o MBL, defende é uma noção de liberdade que é a liberdade para o cometimento de crimes, é a liberdade do vale tudo, da lei da selva, né? E aí, consequentemente, é realmente inaceitável que isso ocorra. Acho que é esse o grande problema desse tipo de defesa que ele faz. Cláudio, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um bom dia para você e até uma próxima. Obrigado, até uma próxima. E só uma pequena correção, eu não estou mais na coordenação do mestrado profissional em gestão de políticas públicas, eu passei o bastão para o meu colega, Marco Antônio Teixeira, já no finalzinho do ano passado. Tá certo, vamos corrigir aqui. Obrigado. Tá ok, obrigado. Conversamos aqui com o cientista político e coordenador, e não mais coordenador do mestrado de Gestão e Políticas Públicas da FGV, Cláudio Couto. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.